Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar mais um episódio do podcast Eu Sou do Reino. E com alegria, nós estamos então dando início a mais um episódio nesta quinta-feira do podcast Eu Sou do Reino, com a sua participação, com a sua companhia. E eu quero agradecer muito, muito a você que nos acompanha de casa, a você que nos acompanha do seu trabalho. Seja você abençoado, abençoada, alcançados por Deus de uma maneira muito especial. Obrigada mesmo pelo carinho da companhia e da participação. E eu, desde já, curta o vídeo e compartilhe para que possamos alcançar, famílias inteiras por toda parte, tá certo? É uma evangelização, é muito legal, Muito bom, para a graça de Deus. Bom, nós vamos então aqui já te apresentando os nossos convidados, os meus, que estão comigo aqui no estúdio, mas antes cumprimento o meu videomaker Ronan Marques Júnior, e que nós tenhamos aqui um trabalho maravilhoso e levar para essa gente que nos acompanha, que é você e a sua família, coisas de Deus como testemunho, como experiência de vida, como ensinamento da palavra, que é muito importante, Graças a Deus por isso. Então vamos aqui apresentar o meu companheiro nessa noite de bancada. Tá comigo aqui o bispo de Betim, Minas Gerais. Aliás, é bispo da obra da igreja em toda parte, mas está militando lá em Betim, Minas Gerais. Está comigo João Paulo Rodrigues. Bem-vindo, bispo. Bem-vindo, muito obrigado, Suzana de Paiva. Mais uma vez eu estou aqui participando e para mim é um motivo de muita alegria. Para mim é honra. Para mim é maravilhoso. Quando você fala, vamos gravar, vamos participar. Para mim não tem coisa melhor. E o que você falou, a gente compartilhar as coisas de Deus, trazer uma palavra para tantas pessoas que precisa, porque uma palavra pode mudar uma vida inteira. Com certeza. E eu tenho certeza que o nosso podcast de hoje vai ser muito especial. Eu quero muito agradecer a Deus desde já, João Paulo, porque eu tenho lido os recadinhos, do podcast, de pessoas que têm alcançado cura, libertação, não através do podcast em si, mas através do santuário, de buscar, de participar, de ir ao Monte Manaim. Então é muito importante, é um trabalho lindo, Graças a Deus. Verdade. E eu apresento também, em caráter online, de Salvador, Bahia, comigo está o bispo Delvair Oliveira. Bem-vindo, bispo! Oi, Suzana de Paiva, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no podcast junto com a senhora, junto também com o bispo João Paulo e junto também com a presbítera Raimunda, diretamente lá de São Paulo, que é uma grande honra estar aqui no podcast, onde chegamos agora a milhares de pessoas que nos acompanham de toda a parte do Brasil e do mundo. É uma honra. Coisa boa, graças a Deus, é verdade, bispo? Hoje nós temos a primeira participação no podcast Eu Sou do Reino com a presbítera, ou com um presbítero do Reino dos Céus. E hoje a presbítera Raimunda, que coisa linda. Agora sim, caráter online comigo também, presbítera Raimunda de Jesus. Bem-vinda, presbítera. Paz e luz, Suzana de Paiva, paz e luz a todos. Eu estou muito feliz pelo convite, agradeço, que Deus abençoe a sua vida. Coisa linda, graças a Deus. Vamos falar das coisas de Deus, presbítera. É tão bom falar das coisas de Deus com simplicidade, com verdade. É maravilhoso.
maravilhoso, porque Deus, ele opera de maneira maravilhosa e de todas as formas. Então nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre o presbitério, sobre como é bom servir a Deus em todo tempo e lugar. Não é verdade, João Paulo? Verdade, Suzana de Paiva. E a gente vê a importância do presbitério na igreja. Desde a igreja primitiva, né? Que os presbíteros, eles se assentavam com os apóstolos para discutir o crescimento da obra de Deus. Olha que coisa e hoje linda. tem aqui a presbítera Raimunda participando com a gente, representando homens e mulheres de Deus que lutam pela obra e o quanto que a obra cresceu depois dos presbíteros, que fazem toda a diferença. Verdade. Cresce assim, o santuário cresce com a participação deles, né? Sim, de uma a maneira participação especial. deles é fundamental para o crescimento do santuário. De uma maneira especial, verdade. Nossa, graças a Deus. Presbítera Raimunda, nós vamos começar o nosso podcast então, né, com essa honra que a senhora nos dá. Quero mandar um abraço com muito carinho para o bispo Dom Luiz de Carvalho, o bispo Dom Luiz do Santuário de São Paulo, lá da Celso Garcia, onde a senhora realiza esse trabalho tão lindo, exerce essa função, essa missão que Deus confiou à senhora. Então, para o bispo Dom Luiz, o nosso abraço, o nosso carinho. E agora eu te faço uma pergunta. Como é para a senhora, presbítera Raimunda, servir a Deus como presbítera no santuário? É maravilhoso, sabe? A gente aqui do Santuário em São Paulo, cuidamos das pessoas, se preocupamos por cada um, né? A gente está sempre do lado do nosso bispo, procurando ajudar ele, tentando sempre estar do lado, né? Para poder ajudar as pessoas que estão aqui do nosso lado, que vêm procurar a igreja, para a gente poder estar ajudando, né? Então, nós presbíteros, ao lado do bispo Dom Luiz, fizemos um grupo com 20 pessoas, um grupo de atenção com o povo que está sofrendo. Então, cada pessoa que vem aqui, a gente cuida, a gente liga, né? Todos nós se preocupa com cada um irmão. Quando o irmão não vem, a gente liga para eles para saber se eles estão bem. Se eles não estão bem, a gente faz a visita, né? A gente leva a ceia. É muito bom. E é maravilhoso o trabalho, né? É um trabalho lindo, presbítera, lindo. E eu estou ouvindo a senhora falar e observando o seu orgulho, né? Orgulhosamente a senhora fala desse trabalho, dessa missão, que é servir a Deus no santuário, no presbitério da igreja. Olha que coisa linda. E quando eu conversei com o bispo Dom Luiz, né, sobre a participação de um presbítero da igreja no podcast, ele logo disse: eu tenho uma, Suzana, eu tenho uma que ela é uma pessoa ativa na igreja, participativa e que tem um testemunho lindo. Então nós vamos já ouvir esse testemunho. Daqui a pouquinho eu chamo a senhora novamente. Contar o testemunho. É muito bom. Tá bom, minha presbítera. Suzana, é muito bacana, né? Uma presbítera jovem. É verdade, né? Cheia de vida, cheia de vida, cheia de alegria e exercendo o presbitério. Tem um texto aqui, posso ler agora? Claro, por favor. Olha a importância dos presbíteros. Agora então vamos ouvir a palavra de Deus, né? Isso, eu separei esse texto aqui agora para a gente fazer uma reflexão, entender a importância dos presbíteros
dentro do santuário. Isso é importante, né, João Paulo? Porque quem nos acompanha, muitos conhecem, né? Porque são do santuário, acompanha, né? Os conclaves, né? A realização dos conclaves na igreja, os ensinamentos do apóstolo Adelino de Carvalho, da apóstola Sol. Mas é importante deixar aqui bem claro que tem muitos que nos acompanham que não sabem, né, a função de um presbítero na igreja e agora está aprendendo o que é ser um presbítero. Porque a missão é maravilhosa e quem exerce com amor, com carinho, com reverência, é uma obra linda. É lindo, não, é vamos lindo. ouvir então na palavra. Mas aqui em primeiro Tiago, livro de Tiago, não é 1 Pedro não, Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha só, os presbíteros da igreja, quer dizer, presbíteros que atuam, igual a presbítera tá contando esse trabalho lindo que eles estão fazendo em São Paulo, que é um exemplo a ser seguido. Cuidando de gente, cuidando de pessoas. E é isso que as pessoas precisam hoje. Então aqui diz: chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Olha que maravilha. Olha que maravilha, hein? Que missão maravilhosa, gente. Olha o sorriso dela, o orgulho que ela, né? Orgulhosamente ela está ali, e né? ser a primeira presbítera a dar o pontapé inicial aí. Verdade, a primeira. Podcast. Verdade, João Paulo. A primeira presbítera a participar conosco. Pra gente é uma honra, é um orgulho ter a senhora conosco. Que coisa maravilhosa. Deus continue te abençoando. E olha, observe o que diz a palavra. Tem alguém doente? Chame os presbíteros. Os presbíteros, então, vão orar, né? Que diz a palavra? Orar, ungir o doente com o óleo santo, em nome de Jesus, e ele será curado. Então observe, que missão maravilhosa, mas para isso o presbítero tem que ter uma vida com Deus. Vida com Deus. Vida com Deus. Isso é sério. Vida com Deus. É uma pessoa que é consagrada, não é só o título. Eu sou presbítero, então eu tenho unção. Não é só assim. Você tem a unção do presbitério, mas para você chegar e orar para alguém, e esse alguém ser abençoado com a sua oração, com a unção que você vai fazer, é preciso ter vida com Deus. Vida com Deus. Sinceridade, né? É verdade, João Paulo. E a gente aprende dentro do reino dos céus que o maior cargo é o cargo de servo. É verdade, servir. É o que ela acabou de falar. Eles criaram um grupo que cuida de pessoas. Então, as pessoas chegam no santuário e elas são acolhidas e cuidadas. Observe, é verdade, João Paulo, bem lembrado e bem pontuado por você. Ela disse que as pessoas chegam, né? Eles cuidam e acompanham. Acompanham o passo a passo daquela pessoa na corrente. Olha que coisa maravilhosa. A pessoa se sente segura. Verdade. Segura, porque tem o pastor para orientar e tem o presbítero para acompanhar. Sim. Não é verdade, presbítera? Verdade. E olha, a gente ama mesmo fazer esse trabalho, né? Eu fico super feliz que o bispo Dom Luiz confiou na gente, escolheu pessoas de confiança para estar fazendo esse trabalho. Os irmãos ficam todos felizes quando a gente faz a ligação. E por incrível que pareça, Suzana, todas as vezes que a gente liga para um irmão, eles estavam precisando de uma palavra. Que coisa bonita, né? Nossa, gente, é muito bacana, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindo, que frutifica, que traz para a obra de Deus, para a igreja, né? Pessoas que vocês acompanham, que vocês cuidam ao lado do pastor. É uma missão maravilhosa, cuidar da igreja, né? Da disciplina da igreja. É lindo demais, né? Porque tanto é uma evangelista, quanto é uma cuidadora, né? Uma acompanhante daquela pessoa na vida cristã.
Nossa, muito bonito. Daqui a pouquinho seu testemunho, viu? Vai aguardando aí. Agora nós vamos falar lá em Salvador, Bahia. A gente vai conversar agora com o bispo Delvair Oliveira. Bispo, imagine, hoje nós estamos recebendo a presbítera, a primeira presbítera a participar do nosso podcast e traz essa palavra, essa experiência, daqui a pouquinho o testemunho. E é importante, não é, bispo, ter esses companheiros juntinhos? Suzana, é muito importante como que os presbíteros são importantes no reino dos céus para assumir esse chamado de Deus na vida deles e receber a presbítera Raimonda aqui no podcast muito acrescenta na vida dela e também na vida de muitos presbíteros. Cada um de nós. Presbítero, eu quero aqui mandar uma bênção especial para todos os presbíteros aqui de Salvador, que são grandes companheiros na obra, que são grandes apostólicos. E a palavra de Deus diz, né, porque é muito importante um presbítero no ministério, porque Moisés ele estava passando por muita dificuldade de atender o povo. Era uma multidão. E aí, Jétero chegou até Moisés, e Jétero chegou para Moisés para dar um conselho para ele, para levantar diante do povo homens capazes, pessoas que eram fiéis a Deus, para ser chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. E essas pessoas que foram levantadas por Moisés para serem chefes dessas pessoas, ou seja, o que é ser chefe ali? Acompanhar, é o que a presbítera estava falando, de acompanhar o povo, de orientar, de fazer uma ligação, de dar uma atenção especial. Nós sabemos muito bem, Suzana, o momento que nós estamos vivendo no mundo, onde está faltando amor na vida de muitas pessoas. E o presbítero, ele leva a paixão de Cristo a essas pessoas. E as pessoas têm o prazer de chegar no reino dos céus porque sente e recebe esse amor, esse carinho, esse acompanhamento. Quando uma pessoa ela chega em um horário diferente do que ela está acostumada a ir, o presbítero, o missionário já liga, já mostra a atenção que precisa dar. Então esse acompanhamento, o presbítero na igreja, o presbítero na vida de uma pessoa é muito importante. Gente, que palavra, né? Que palavra de ensinamento maravilhosa. A gente ouve, recebe, aprende para viver, para praticar, né? Para agradecer a Deus, né, João Paulo? Nossa, boa palavra, palavra que muito contribui, viu, bispo Delvair? Nossa, maravilhoso demais. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o testemunho, daqui a pouquinho assim, já. Quero só lembrar, né, que amanhã é sexta-feira e amanhã tem corrente forte em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil. Amanhã, sexta-feira, né, João Paulo? Amanhã, sexta-feira, o início da corrente forte do Arcanjo Miguel. Certo. Uma corrente poderosa para as pessoas que não aguentam mais carregar um fardo de sofrimento na vida. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, você que está nos assistindo agora, participando deste podcast, Jesus está falando com você. Está dando para você a direção para amanhã, sexta-feira, você iniciar essa corrente e entregar no altar do santuário esse fardo pesado de sofrimento, e pode ter certeza que Deus tem uma vida abundante, uma vida vitoriosa para você. Isso se você acreditar e colocar o pé no caminho. É preciso ir, né? É preciso ir. Como se diz, a pessoa tem que fazer a parte dela. Verdade. Deus faz a parte dele. Verdade. A resposta, o milagre, está na boca de quem? Do profeta. Do profeta.
diz a palavra, né? Sim, sim. Do profeta. Então, o profeta vai orientar aquela pessoa e ela vai sair daquele sofrimento. É o que nós vamos ouvir agora, né? Com a presbítera Raimunda, contando o testemunho. O bispo Dom Luiz disse assim: Suzana de Paiva, essa minha presbítera, eu tenho outros presbíteros com testemunhos maravilhosos, muito atuantes, mas essa tem um testemunho lindo que eu quero ouvir ela contar no podcast. E agora a senhora presbítera Raimunda conta pra gente como era a vida da senhora quando a senhora chegou no reino dos céus. Como a senhora estava e o que Deus fez na sua vida. Quando eu cheguei aqui, eu vim com muitos problemas de saúde. Eu ia precisar fazer cirurgia nas pernas. Eu estava com problema no coração sério. O meu problema do coração era tão sério que não tinha tratamento na medicina. Né? As veias do meu coração estavam toda gasta. E o médico falou para mim, né? Se você passar qualquer tipo de nervoso, você não vai durar 6 meses. O problema, você vai ter que tomar medicamento pela vida toda e ficar o tempo inteiro calma, porque você pode ter a qualquer hora um infarto e vir ao óbito, né? Então, eu fiz exames, aí eu vim para a igreja, eu fui curada. Coisa linda. Fui curada porque eu fiz os exames de novo. Glória a Deus. Tive uma revelação aqui no santuário que Deus usou o bispo para falar que tava mandando me dizer que eu estava sendo curada em um dos meus problemas de saúde. E aí eu fui curada do coração, né? Ele falou para eu ir ao médico e pedir todos os exames de novo. Eu fui, fiz o exame. E o exame disse que eu estava com uma pequena arritmia, que eu não tinha mais nenhum outro problema. Coisa maravilhosa, hein? Que testemunho lindo, presbítera. Que testemunho lindo. Graças a Deus. Hoje eu só tenho que agradecer, ser grata ao reino do céu. Meu esposo vem para a igreja, meu filho. Hoje a minha filha é uma pastorinha, né? Ela cuida das crianças. E eu tive vários problemas de saúde, mas eu fui curada de todos. Hoje glória a Deus. Eu tô glória curada a Deus, porque, presbítera. olha, o problema que eu tinha do coração, eu desmaiava no meio da rua. Eu tinha fortes dores de cabeça. Meu esposo não tinha paz, porque eu acordava no meio da noite e eu estava desmaiada. Aí me levava para o ponto-socorro. Meus filhos várias vezes me encontrou deitada no chão, desmaiada, entrava em pânico. E graças a Deus hoje eu não tenho mais nada disso. Fui curada aqui no reino. Gente, que coisa linda, João Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Jesus é maravilhoso, não é verdade, presbítera? Sim. Maravilhoso. Verdade. No santuário é o lugar que a pessoa chega, né, e recebe a cura, a libertação. E esse testemunho que a senhora hoje conta é para engrandecer o nome do nosso Deus, né, de Jesus, e também para levar para quem nos acompanha que chega de sofrer, né, presbítera? Verdade. Chega de sofrer. No santuário, o presbítero é aquele que acompanha, como a senhora diz, e isso em todos os santuários, o presbítero é aquele que recebe a pessoa no santuário, o pastor atende, revela pelo Espírito de Deus, e o presbítero dá acompanhamento, não é assim, João Paulo? Sim, é verdade. Não só isso, né, Suzana? Nós presbíteros também, a gente temos que ajudar o nosso bispo com os livros, evangelismo. Sim. Evangelismo. Né? Com os jornais da igreja, com folheto. A gente temos que ir para a rua evangelizar, que trabalho conquistar lindo. mais almas para vir para a igreja, né?
Esse é um grande trabalho da gente. É um trabalho completo, não deixar né? parar. É verdade, presbítera. É um trabalho completo, é um serviço completo para Deus, né? Serve no santuário e serve também nas ruas, levando a palavra, o evangelismo. Nossa, é muito forte, né? É um trabalho realmente maravilhoso e é gratificante ver a pessoa chegar no santuário depois que a senhora, depois que o evangelista evangelizou essa pessoa, né? Recebê-la no santuário é uma gratificação. É muito bom. Ouvir vocês contar testemunho é muito bom. Quando eu estava vindo para cá, e daqui a pouquinho quero mandar uns abraços também aqui hoje, quando eu estava vindo para cá, eu ouvi antes a Sueli. E a Sueli já participou com a gente várias vezes, eu gosto de convidá-la para participar aqui da bancada com a gente. Por quê? Porque a Sueli, ela tem vários testemunhos também dela e que ela ouve as pessoas, né, ligando para ela e contando. E ela contou, vou fazer isso resumidamente, ela contou de uma mulher que ela não cita nome, né, por ética. Ela citou que uma senhora queria muito ter uma filha. Lutou por essa filha, teve a filha. A filha nasceu, não quis saber da mãe. Cresceu, mas assim, meio que arredia. Desobediente, não tinha amor, não tinha cuidado com a mãe, não obedecia. E aí, a mãe ficou muito entristecida e aquela filha cresceu. Quando aquela filha agora fez 13 anos, adolescente, continuava na rebeldia. Mas aí, ela ouviu uma palavra. Ela ouviu um programa de rádio da igreja. E ela chegou no santuário. E ela chegando no santuário, ela foi atendida, ela foi orientada pela profetisa, no caso dela, né? Foi uma profetisa que a atendeu. E hoje, depois que ela foi orientada, ela mandou o nome da filha dela para Israel, no trabalho que o apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol Daniela Carvalho foram em Israel realizar. E aí colocou o nome dessa moça, filha dela, na veste apostólica. Olha como é importante a obediência na fé. E graças a Deus, antes que o apóstolo voltasse de Israel, a moça está completamente mudada. Ela mudou antes do apóstolo chegar no Brasil. Ela procurou a mãe e falou: mãe, a partir de hoje você vai cuidar de mim, eu vou cuidar de você. Olha que coisa linda, presbítera. Olha como é bom viver a fé. São os atos proféticos, né, Suzana? São vários, né, João Paulo? Proféticos que trazem mudança de vida, que muda mesmo. E por causa desses atos proféticos, é que nós vemos tantos testemunhos. Eu tenho certeza que a presbítera, para ela contar um testemunho lindo desse, para ela dizer que ela está curada de tantos problemas que ela tinha... E para ela ter a família dela no santuário... A família dentro do santuário é porque ela fez atos proféticos, sacrificou e tá aí o resultado. Viveu a fé. Viveu a fé. Ela acreditou. O que é fé, João Paulo? Fé é você acreditar naquilo que só Deus pode fazer. Fé é você acreditar no invisível. Eu não estou vendo, mas eu estou acreditando que Deus vai fazer na minha vida. Isso. Fé é fazer, né, João? É fazer, claro. É fazer. Fé não é só dizer eu tenho fé. Não. Fé é fazer. É praticar esse ato, né? Que Sim, é tão forte. Verdade. Agora, Suzana, a presbítera participando, hoje nós tivemos uma festa linda em Vitória do Espírito Santo. Verdade. Festa da Santa Ceia. Linda. Quantos presbíteros, né, ministros da ceia estavam lá participando, recebendo o renovo de Deus para mais um ano exercendo o ministério como ministro da ceia. Isso é uma honra. Muito lindo, né?
Foi uma festa maravilhosa. Isso honrou os presbíteros da igreja, Sim. os oficiais em si, né? Sim, sim. Todos os oficiais foram honrados, diplomados. Isso é maravilhoso, né, João Paulo? Foi maravilhoso. E quem foi, assim, voltou de lá Contando testemunho. contando as maravilhas de Deus. Verdade, contando testemunho, isso é maravilhoso. Então, o testemunho ele acontece em todo tempo, em todo lugar que a pessoa está vivendo a fé, né? É maravilhoso. Então, quando a pessoa pensa, amanhã eu tenho oportunidade de ir ao santuário, ela não pode perder. Não pode. Não pode perder a oportunidade, porque precisa também contar um testemunho. Era doente, foi curado. Era viciado, foi liberto. A família estava destruída, foi recomposta, né? Foi novamente abençoada. Isso é maravilhoso demais. Graças a Deus por isso. Nós temos aqui o bispo Delvair. Bispo, fala também um pouquinho pra gente sobre a festa linda que aconteceu hoje em Vitória do Espírito Santo, os oficiais, o que envolveu essa festa, juntamente lá com a presença do apóstolo Adelino de Carvalho, a apóstola Sol Daniela Carvalho, os profetas, profetisas. Fala um pouquinho. Ei, Suzana de Paiva, que festa linda! Que multidão que esteve no santuário, grande santuário de Vitória, e que santuário lindo, né? Que altar maravilhoso, o altar que recebeu lá a mesa de ouro, que recebeu o nome de cada irmão, de cada pessoa que acreditou, e realmente foi uma grande multidão, uma festa linda, maravilhosa, os apóstolos honrando os presbíteros, honrando o ministério da Santa Ceia, que é um grande ministério. É uma honra poder servir no ministério. É uma honra poder servir também o ministério da Santa Ceia, que faz ali o corpo e o sangue de Jesus, que é o nosso fortalecimento espiritual. E foi uma festa linda, foi uma festa maravilhosa. Estive lá presente, que eu pude acompanhar muitos louvores, muita alegria. E o reino dos céus é isso, né? O reino dos céus está vivendo em festa, o povo está vivendo em festa, porque nós tivemos aí o inimigo sendo pisado, o povo pisou na cabeça do inimigo, e agora o povo celebrando com alegria, com festa, e foi uma grande multidão, e é um prazer, né, sempre estar do lado do apóstolo, essa multidão também, que aonde o apóstolo vai, sempre tem uma multidão, né, Suzana? É muito lindo. E foi lá em Vitória do Espírito Santo, né, João Paulo, que Deus deu a revelação do ministério da ceia ao apóstolo Adelino de Carvalho, né? É verdade. Lá foi aonde tudo começou. E você falando de festa, Suzana, é uma festa espiritual. Espiritual. Nós estamos celebrando a vida de Jesus, celebrando o que há de mais sagrado na terra, que é o corpo e o sangue de Jesus. E por que a gente fala festa? Porque é uma celebração, né? Com alegria, com testemunho, com louvor. Louvores maravilhosos. Maravilhosos. Né, é uma adoração a Deus de uma maneira grandiosa. Então é uma festa espiritual para Deus, né? A gente Agora tem os corinhos de fogo no santuário. Meu Deus. Tá lindo, quando né? O povo começa a cantar e vai dançando e vai pulando, não dá nem vontade de parar. Dá não. Nossa, é maravilhoso demais, gente. É muito bom. É uma coisa linda servir a Deus com amor, né? Com dedicação. Presbítera, e a senhora fala um pouquinho agora. Fala um pouquinho de como é comemorar, celebrar, cantar, dançar para Deus, né? Que a gente chama isso de festa espiritual, porque é com alegria que a gente faz tudo isso para Deus, né? É verdade. É maravilhoso, né? Não tem explicação, porque é muita emoção, né? Vale a pena aí, viu? É como tá... É que nem quando a gente vai dançar as danças proféticas no monte, né? A gente volta renovado, leve. Quando a gente vai para esses lugares maravilhosos, muita paz.
Graças a Deus, presbítero, é verdade. Eu amo ir, né? Verdade. E a senhora tem sempre com a senhora a alegria de agradecer a Deus pelo seu testemunho, né? De cura, de libertação, da família na igreja e de servir a Deus com prazer, né? Isso é muito bom. Verdade. Em todo o tempo a senhora tem esse testemunho que te acompanha, que te abençoa, que te fortalece. E tenho gente, vários. Como é que é, presbítera? Eu tenho vários testemunhos. Vários testemunhos, João Paulo. Você tá achando que é só esse que ela contou? Não, ela tem vários testemunhos. Eu tenho um do meu esposo também, né? Conta então aí pra gente. Ele não parava em trabalho nenhum. Ele ficava 6 meses no trabalho. Quando completava 6 meses certinho, ele era mandado embora, sem motivo. Os patrões não davam explicação. Aí ele pegou uma campanha forte na sexta-feira. Aí a minha filha foi sacrificar no monte por ele. E ele, agora, ele completa 1 ano e 4 meses no trabalho. É a primeira férias dele. Que maravilha, hein, presbítera Raimunda? Que maravilha! Fruto da fé, fruto da ação, fruto do fazer, né? Apresentar no altar para Deus, né? É por isso que a gente fala que o sacrifício gera milagres. Ela bem disse, minha filha foi no monte, sacrificou, alguém fez alguma coisa por ele. Alguém fez. E hoje ele tá colhendo os frutos desse sacrifício. Alguém que é a filha dela, né? Mas sim, claro. Todos que têm um testemunho, é alguém que plantou para essa pessoa contar o testemunho, né, João Paulo? A maioria das vezes, né? Sim. Às vezes nem é a pessoa em si que planta, mas alguém planta por ela, né? Verdade, por alguém amor, que ama, né? por amor, por cuidado, por zelo espiritual. Muito bom. Presbítera, que coisa boa! E nós estamos agora, né, nos aproximando de uma data muito importante, que é a data da subida da escada de Jacó. A gente sela tudo isso nessa subida da escada, né? Tá chegando essa data, é uma data especial em que os oficiais, né, João Paulo, né, o bispo Delvair, todos os oficiais estão se preparando, durante todo o ano se preparando, né, para subir a escada de Jacó, para levantar o troféu, porque é um troféu, né? Verdade. Porque durante todo o ano se prepara, na subida da escada de Jacó em julho, faz aliança com Deus e sela essa aliança com o troféu da fé na mão, né? Verdade. Glorificando a Deus, maravilhoso demais. Nossa, muito bom mesmo. Eu quero agradecer a Deus. Esse podcast, ele traz pra gente um marco, porque ter a presbítera participando com a gente é uma novidade. Sim. Uma novidade maravilhosa. Então, isso é novo pra gente, pra quem nos acompanha. E eu quero ter mais presbíteros participando. O apóstolo ama a participação dos presbíteros, né? Nos programas, nas apresentações. Por quê? Porque são os companheiros, né? Os oficiais, aqueles que estão à frente com os apóstolos na obra de Deus. Muito, muito bacana. E muito tem bacana. uma coisa que é muito importante, Suzana. O pastor, ele passa. O pastor, ele é um missionário. Ele tem um tempo determinado por Deus ali naquele santuário e pelos apóstolos. O pastor, ele passa, o bispo passa, mas os presbíteros permanecem. Você lá na cidade de Betim, você é um pastor que a igreja ama. Sim, graças a Deus. Tá realizando um trabalho lindo lá, né, João Paulo? Como bispo, como pastor, como profeta. Está ajudando aquele povo, abençoando aquele povo. Sim. Em nome de Jesus. Você realiza esse trabalho, mas você não é para sempre da cidade de Betim, né? Não. E eles são. Eles são. Eu entendo isso, né? Como um bispo, como um pastor, e eles, como igreja que segue a Jesus, também entendem isso. Vai chegar um dia que Deus vai levar o profeta daqui para outro
lugar para exercer o ministério, mas eles vão continuar. É aí que é a importância dos presbíteros. É aí que é a importância do presbítero, é verdade. Da lealdade, né, da fidelidade a Deus, do bom testemunho. O bom testemunho, olha como é bom a gente ter bom testemunho. Verdade. A pessoa lembra da gente dizendo, não, essa pessoa é confiável, tem bom testemunho. Foi o que eu ouvi hoje da presbítera Raimunda. Foi o que eu ouvi. Bispo Dom Luiz de Carvalho falou, Suzana é atuante, tem um testemunho maravilhoso, tem a família na igreja, é uma pessoa que tem como contribuir. Olha que coisa boa, né? E eu quero aqui, antes da gente falar mais, né, das coisas lindas de Deus, eu quero mandar uns abraços hoje. Por quê? Gente, são tantos os recadinhos, né, no podcast, e você que nos acompanha, pode deixar lá seu recadinho. É maravilhoso ler o recadinho que você deixa, a oração que você pede por um familiar, por uma pessoa, dizer qual é a parte do podcast que você mais gostou, que mais tratou com você. Tudo isso é maravilhoso demais. De onde você fala? Qual a sua cidade, o seu estado? É maravilhoso isso. E eu quero aqui ter a oportunidade, então, de mandar um abraço para Rosane Alves, do Rio de Janeiro, também para a Lucinéia Firmino, também para a Jaque Pereira, para a Rayane Silva, do estado do Espírito Santo, também para Maria Ribeiro, lá da Bahia. Quero mandar um abraço com carinho para o Raione Boaz, de Vitória do Espírito Santo, para o Márcio Aparecido, de Belo Horizonte, Minas Gerais, para o Francisco Lima. O Francisco, ele escreveu assim, ó, eu sou do Maranhão. Observe, gente, do Maranhão. Ele disse assim, olha, o meu filho é viciado no álcool e nas drogas, e eu preciso de ajuda. Isso não é maravilhoso? Sim. Maravilhoso. Eu preciso de ajuda. Eu preciso ajudar meu filho. Então ele está buscando o quê? Orientação, direcionamento. Ele está encontrando no podcast esse caminho. Esse caminho. É maravilhoso isso. E a gente vai encontrar uma forma de ajudar o Francisco, né, pelo um contato que ele deve deixar pra gente, porque é uma pessoa que precisa de oração, que precisa de orientação, e é muito bom ajudar, né? Então, para você, Francisco, um abraço com muito carinho aí no Maranhão, na cidade de Lima Campos. Quero mandar um abraço também para Juliana Santos, de Vitória do Espírito Santo, para o Marcos Paulo da Bahia, para Roseli Weichimer, também para a Rose Vieira, de Curitiba, Paraná, também para a Ingrid Zazá, para a Cátia Andréia, de Santa Luzia, Minas Gerais, para a Antônia de Salvador, Bahia, para Maria Jurandir, de Salvador, Bahia, para Juliane Rodrigues, da cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, para Consolação, de Esmeraldas, Minas Gerais, Cláudia Márcia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Joana Santos, de Belo Horizonte, da Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais, ela contando aqui as maravilhas que ela encontrou assistindo as Marias de Manaim cantarem, dançarem e apresentar-se para Deus. Maravilhoso demais. A Valentina recebeu a vitória dela, que buscava, dançando com as Marias de Manaim. Olha um testemunho. Olha aqui. Só. Olha que coisa linda. É mais um testemunho. Dançou com as Marias de Manaim e está dizendo lá no recadinho, eu já alcancei, eu já recebi a minha vitória. Tá vendo? Não é lindo? Lindo. É maravilhoso demais. Que Deus abençoe a todos, né, que nos acompanhe, que deixe o recadinho. Isso aqui é só alguns, né, gente? Alguns recadinhos e que os demais se sintam aqui representados, porque são muitos recadinhos. É importante você deixar. Deixa lá a sua cidade, deixa lá o seu estado, onde você mora, para participar com a gente e receber o nosso abraço e o nosso carinho, assim, de uma forma personalizada, tá certo? É isso aí. João Paulo, nós estamos chegando ao final do nosso podcast nessa
apresentação. E eu quero aqui agradecer, porque nós estamos chegando ao final do nosso episódio nessa quinta-feira. Eu quero agradecer a presença da presbítera. Como contribuiu, como foi bom, como abriu, né, essa porta para os presbíteros participarem, né, João Paulo? Ah, verdade. E fez a diferença, viu? Com certeza. A participação da presbítera fez a diferença. Com certeza. Presbítero, eu quero deixar para a senhora um beijo de carinho, o meu abraço, e que a senhora seja cada vez mais essa pessoa maravilhosa, linda, cheia do amor de Deus, cheia de alegria em servir a Deus. Que Deus te abençoe muito na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, na sua missão. Eu que agradeço pela oportunidade que a senhora me deu. Fiquei muito feliz, muito emocionada. Foi uma honra. É só o primeiro, viu, presbítero? É só o primeiro podcast que a senhora participa. Não é, João Paulo? Verdade. Vai ter outros episódios que a senhora vai participar usando essa veste linda, essa veste ungida, que na verdade, né, o João Paulo, eles têm orgulho de usar a veste, né, porque é uma cobertura espiritual, né? Cobertura espiritual e mostra a autoridade de Deus. Autoridade, né? de Deus, que é uma é veste de águia. É verdade. Tá sobre a vida dela. Muito linda, senhora, viu? Um beijo de carinho. Deus te abençoe muito, com muita paz e com muita luz. Bispo Delvair, em Salvador, Bahia, o meu abraço, o meu carinho. Muito obrigado pela sua presença no nosso podcast, que muito enriquece. Tem uma palavra maravilhosa, conhecedor da palavra de Deus. Deus te abençoe muito, viu, Bispo? Suzana, eu que agradeço você por estar aqui juntamente com você, juntamente com o Bispo João Paulo, juntamente com a presbítera Raimunda, diretamente de São Paulo. E amanhã, sexta-feira, corrente poderosa de batalha espiritual, eu estarei no santuário e eu quero atender você, ajudar você, como eu tenho ajudado também milhares de pessoas a saírem do sofrimento. Santuário dos Milagres, que fica localizado na Rua Ladeira da Saúde, número 16, abaixo do Sapateiro, em Salvador, Bahia. Telefone é prefixo 62 99308 6742. Suzana. Graça, né? É uma bênção. Tá certo. Um abraço com carinho pro senhor Bispo Delvair Oliveira e obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu quero voltar na presbítera Raimunda, eu quero voltar para dar a ela a oportunidade de deixar o endereço do Santuário de São Paulo, onde ela atua com tanta alegria, com tanto amor nessa obra tão linda de Deus. Então, Santuário de São Paulo, Celso Garcia Braz, número 14, do lado da Previdência Social. Que lindo, né? Tá certo, orgulhosamente. Tem todos os horários. Como é que é, presbítera? Tem em todos os horários, 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Muito lindo. Deus abençoe muito a senhora. É tudo muito forte. Cada celebração traz cura, traz libertação para o povo de Deus, traz direcionamento, traz vida nova, né, presbítera? Verdade. Toda sexta-feira um testemunho novo. Então amanhã é dia. Sim. Tá certo. Um abraço com carinho para a senhora. Igualmente. Bispo João Paulo, que alegria, né, Bispo? Nossa, eu tô me foi maravilhoso assim, o podcast. Com a participação dela. Isso, acrescentou muito. Acrescentou. E vai inspirar muitos outros presbíteros também. Certamente. Pode ter certeza. Certamente. Vamos ter mais presbíteros participando aqui, inspirados pela presbítera Raimunda Correia de Jesus. Ei, que coisa linda, hein? Tá bom. João Paulo, quero agradecer a você na bancada presencial, né? Você que está comigo. Quero agradecer pela
alegria de ter você participando, trazendo uma palavra, tem conhecimento, né, das coisas de Deus. Isso é muito importante. Deus te abençoe muito, abençoe sua igreja, sua família. E convido você a estar comigo sempre que possível, tá bom? Amém, Suzana. E sempre que possível, claro, eu estarei. Dificilmente você vai ouvir falar não. Coisa boa, graças a Deus. Eu gosto de participar porque você contribui é muito bom a gente ser útil na vida das pessoas que estão sofrendo. Porque todos nós temos esse sorriso, essa alegria, temos esses testemunhos que a gente ouviu aqui hoje, porque nós buscamos em Deus, acreditamos na fé, e eu sei que isso vai inspirar muitas pessoas que estão sofrendo e que estão decidindo hoje colocar um ponto final no sofrimento, procurando um profeta, uma profetisa, procurando um santuário. Hoje pode ser, assim, um marco na vida da pessoa, né? Que nos acompanha, né? Verdade. A partir desse dia, ter uma vida nova. Uma vida nova. A partir de amanhã, uma vida transformada. É verdade. Porque amanhã tem corrente forte e domingo, né, João Paulo, tem Santa Ceia. Santa Ceia. Tem todos os santuários. Sim. E quero também deixar aqui, né, bem lembrado já no finalzinho, a importância da gente amar as crianças, levar essas crianças para o santuário, cuidar dessas crianças, porque amanhã, né, é o futuro, é as crianças, né, João Paulo? É o futuro de um país melhor. De um país melhor. E começa em casa, né? Começa Sim. dentro de casa. Sim, a educação. É um futuro melhor para amanhã, uma educação que a criança recebe, uma orientação espiritual, maravilhoso demais. É que os pais levem as crianças para o santuário para serem grandemente abençoadas. Nesse trabalho lindo que a Bárbara Barcelos, a madrinha das crianças, realiza. É lindo. A Bispa Bárbara tem esse ministério em todo o Brasil e as crianças mandam um recadinho. Madrinha, eu estou feliz. Muda de vida. Antes não era obediente, agora já tornou-se obediente. É uma coisa linda, né? E você falando, Suzana, a nossa igreja tem esse ministério infantil, que é dedicado através da madrinha e toda uma equipe, né? Verdade. Toda uma equipe por trás disso, que é dedicado ao ensinamento, à educação infantil, à educação espiritual, e isso a gente vê o quanto que faz a diferença na vida das crianças. É verdade. Um abraço com muito carinho para a madrinha Bárbara e que Deus seja louvado por esse trabalho lindo que ela realiza, né? Glória a Deus por isso. João Paulo, seu endereço. Suzana de Paiva, amanhã eu vou estar no Santuário de Betim. Para você que é de Betim e da região, você vai me procurar amanhã, sexta-feira, às 7 horas da manhã, ou às 9 horas da manhã, 3 da tarde, ou às 7 horas da noite. O Santuário de Betim, localizado na Avenida Amazonas, 272, no centro de Betim. Avenida Amazonas, 272, no centro de Betim. E o meu telefone para maiores informações, o meu WhatsApp é o 319-9743-1613. 99743-1613. Me procure amanhã, eu vou atender você, cuidar de você, e eu tenho certeza que você vai também contar o seu testemunho, como você hoje ouviu o testemunho. O próximo será o seu. Glória a Deus, é isso mesmo. Gente, um abraço com muito carinho a todos que nos acompanham de casa, né? Nos acompanharam, né? De casa, do trabalho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, com saúde, com alegria, com muita paz, com muita luz. Com tudo que vem do nosso Deus, porque é maravilhoso e nos abençoa grandemente. Ronan Marques Júnior, o meu videomaker, um abraço com muito carinho e que nós possamos sempre estarmos ligados pela alegria do nosso Deus. Lembrando que toda quinta-feira tem novo episódio do podcast Eu Sou do Reino. Um abraço e que Deus nos abençoe. Até lá.